Boa noite, amados irmãos. Graça e paz a todos. Grato ao Senhor por mais uma vez poder estar chegando até os irmãos através dessa ferramenta que o Senhor nos proporcionou para, junto com os irmãos, meditarmos na palavra do Senhor. Que essa noite possa ser novamente uma noite de oração, de comunhão em nossos lares, alguns que estão no trabalho também, e momento de reflexão e oração, né? Reflexão na palavra do Senhor, oração, louvor ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque estamos tendo vários momentos de oração. Temos a semana, né? Durante a semana, momentos de oração. Os irmãos estão postando oração. Temos momentos de meditação na palavra do Senhor. E isso é essencial em qualquer tempo, queridos. Ainda mais nesse tempo em que estamos vivendo, isso é essencial. Muitas vezes o nosso coração se entristece, normal pelo aquilo que nos rodeia, e também às vezes como líder nosso coração se entristece por perceber que muitas pessoas não têm valorizado esses momentos de comunhão, de oração, porque sabemos, queridos, que é essencial para o nosso sustento espiritual. E é exatamente sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nesse rápido vídeo nessa noite. E a minha oração é que essas palavras cheguem a cada lar, a cada coração e possa gerar reflexão, a ação do Espírito Santo no coração de cada um de nós e novamente o Senhor nos fortaleça para enfrentarmos aquilo que temos para enfrentar no dia a dia. Temos vivido um tempo de desafio diferente para, com certeza, a maioria de nós, ou quase a totalidade, mas desafios não são novidades para o homem, para a Igreja de Cristo. Sempre estivemos em meio a desafios. E saber como esses desafios foram enfrentados pela Igreja no passado, entender como homens de Deus venceram os desafios para a Igreja no tempo deles, vai nos ajudar com certeza a vencer os desafios para o nosso tempo. Amém? Então te convido a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 até o 21. O vídeo é rápido, então nós vamos, se você quiser abrir a palavra do Senhor, você dá uma pausa e eu já vou iniciar. Como eu estava dizendo, nós temos nos reunidos de forma assim online e incentivado a oração, a estarmos juntos em comunhão a cada dia. E aí entendemos como isso é importante, amados. E a gente vê aqui nessa carta de Paulo aos Efésios as orações que Paulo fazia e registrou nessa carta para que os crentes de Efésio entendessem e fossem instruídos também, porque se Paulo, aquele líder, fundador da igreja, estava na carta escrita a esta igreja, registrando orações, era uma forma também didática de Paulo ensinar àquele povo o quanto eles deveriam orar, o quanto eles deveriam ter momentos com o Senhor. E aqui é a segunda oração de Paulo já na carta aos Efésios, nesses versículos de 14 ao 21. E aí a gente já começa a ter uma noção de como Paulo estava ensinando aquela igreja a enfrentar os desafios em oração. E como eu falei no começo do vídeo, nós temos tido momentos de oração, momentos de estarmos intercedendo ao Senhor um pelos outros. Nós temos muitos pedidos de oração, muitos dos nossos irmãos enfermos, muitos dos nossos irmãos precisando de uma ação poderosa do Senhor. Nós também, cada um de nós, precisamos ser sustentados pelo Senhor. Entendemos que isso se dá, querido, principalmente através da oração. E aí Paulo inicia aqui essa oração dele, já está nos ensinando que devemos orar como forma de enfrentamento do tempo em que vivemos. A igreja em Efésios enfrentava o tempo dela de perseguição, dificuldade de avanço do evangelho. Nós enfrentamos o nosso tempo. O tempo diferente, os crentes diferentes, mas o Deus é o mesmo, a estratégia é a mesma. Olha o que Paulo fala na sua oração. Por esta causa, versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por qual causa que Paulo está dizendo aqui?
É só você voltar um pouquinho e ler o início do capítulo 3, você vai ver a causa, o que que Paulo está falando aqui. É que ele já tinha demonstrado que o entendimento daquilo que Deus planejou para os crentes, para os homens, transforma o coração, tudo à volta, a mente das pessoas. E que os cristãos precisavam desse entendimento para enfrentarem esse momento que a igreja estava enfrentando. É interessante que Paulo fala assim, no final, aí no versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu Cristo nosso Salvador, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais. Versículo 13. Então, diante das adversidades, Paulo fala, não desfaleçam, fiquem firmes. É importante entendermos isso, irmãos, porque a igreja não pode desfalecer em momento algum. Você possivelmente pode ser afligido internamente por uma ansiedade, uma angústia, uma dificuldade, por incertezas do futuro. Aí a igreja também naquela época também era, e Paulo diz, não desfaleçam, fiquem firmes, prossigam. Não deixem que o desânimo chegue ao coração de vocês. O esfriamento espiritual era uma preocupação de Paulo. E Paulo diz que se põe de joelho. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai. E aí Paulo nos ensina, né, irmãos, que a força que precisamos não vem do Senhor. Paulo está demonstrando aqui uma grande dependência de Deus. Paulo se coloca como dependente do Senhor para enfrentar esse momento. E assim ele está nos ensinando. Sejam dependentes do Senhor. Eu estou dobrando os meus joelhos. E vocês? É importante entender essa dependência que precisamos ter de Deus para enfrentarmos esse momento, querido. Seja qual for o momento, isso precisa virar uma rotina em nossas vidas. Vivemos em dependência do Senhor. Eu quero que vocês entendam aquilo que eu estou ensinando, isso Paulo estava dizendo para a igreja em Éfeso. Então, por esta causa, como eu sei o quanto é importante que vocês entendam o que Deus faz, o que Deus pode fazer por vocês, eu me ponho de joelhos. E aí Paulo continua, versículo 16. Versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Paulo, nessa oração, já estava demonstrando para a igreja o que realmente a igreja precisava para aquele momento. Paulo clama para que a igreja seja fortalecida pelo Senhor. Conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o espírito do homem interior. O que Paulo quer dizer? Para que vocês sejam fortalecidos interiormente, espiritualmente. Como ele disse lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, mesmo que o nosso homem exterior, mesmo que a nossa aparência esteja abatida, cansada, muitas vezes aparentando uma angústia, é importante que nós interiormente estejamos sendo fortalecidos pelo Senhor. E como isso acontece? Como podemos entender que essa influência que Paulo está querendo que o Espírito Santo exerça interiormente em nossa alma, a ponto de nos fortalecer. Como isso pode se dar? Já caminhando para o final do vídeo. Paulo sabia o que a igreja precisava para se manter fortalecida. E é importante que todos os nossos pedidos sejam levados a Deus. O Senhor, a palavra de Deus nos ensina isso, para levarmos todas as nossas petições ao Senhor. Mas é importante, é maravilhoso aprender com Paulo aqui o que não pode faltar, o essencial, aquilo que é o ponto-chave do nosso fortalecimento para enfrentarmos
esses dias para enfrentarmos qualquer dia. No versículo 17, Paulo diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós alicerçados, arraigados, quer dizer, enraizados, em amor. Paulo continua: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que sustenta eu e você, o que vai sustentar a igreja, é o compreender o tamanho do amor de Cristo. É estar enraizado e sustentado nesse amor. É saber o quanto Cristo nos ama a ponto de nos sustentar, a ponto de agir interiormente, no nosso interior, para que possamos resistir e não desfalecer diante de qualquer momento que isso possa sobreviver. Sobre nós, sobre nossa família. Nós estamos nesse mundo sujeito a tantas coisas, nós somos parte desse mundo, né? Presencialmente aqui, nós sabemos que não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, mas as aflições que Cristo falou que poderíamos ter nesse mundo estão presentes aí. E é importante entender, querido, que essa força vem de joelhos dobrados. Essa força vem de compreender a altura, a largura, a profundidade do tamanho do amor de Cristo por nós. O quanto Cristo nos amou a ponto de se entregar por nós. O quanto Cristo nos amou a ponto de nos mandar ir, levar, fazer a sua palavra, a termos uma vida de santidade e prometer esse sustento espiritual. Paulo estava dizendo para a igreja em Éfeso: eu dobro meus joelhos para que vocês entendam isso. E sabendo que, entendendo isso, é o que vai sustentar vocês. Oremos por tantas coisas, mas precisamos orar sim, para que a igreja compreenda o tamanho do amor de Cristo por ela, por cada um de nós, queridos. Que esse entendimento, que o Espírito Santo leve esse entendimento até os nossos corações, para que o compreender esse amor seja o suficiente para nos levar a uma vida de santidade. Olha o que Paulo diz, querido. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Deus vai invadir, dominar, conduzir nossa vida quando em nós houver um entendimento, quanto mais entendimento desse amor. Paulo disse que habite em Cristo no vosso coração pela fé. Que habite em Cristo no vosso coração pela fé, no versículo 17. Olha o que ele está dizendo, querido. Que Paulo aqui vai além da união que há de Cristo com o crente. Paulo está dizendo que além dessa união, há algo que acontece pela fé. Além dessa união, é a comunhão. Essa comunhão que precisa existir, que não pode ser quebrada. É essa comunhão que se dá com vida de oração, vida de leitura da palavra e vida de busca da santidade. É essa união que vai nos sustentar, que vai nos fortalecer, querido. É essa união que a igreja precisa ter, que não pode permitir que seja quebrada. E que possamos prosseguir. Se você ainda não tem essa comunhão, essa união com Cristo, busque. E que nós dobremos os nossos joelhos para que isso seja entendido por cada um de nós, pelos nossos amigos, pelos vizinhos, para que eles também desfrutem da segurança que é viver sob as asas do amor de Cristo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que haja em nós entendimento do amor de Cristo por cada um de nós. Diz Paulo no final: a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre.